que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. A cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e, quase sempre, deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que torna infelizes todos que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama, e que pesar mortal ser, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Casa de Oração Ave Cristo. Que todos se sintam bem nessa casa, parado pelos bons amigos espirituais. Vocês viram que a voz hoje está um pouco prejudicada, né? Nós vamos tentar levar. O texto que foi lido, a cólera, ele está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e que tem como título Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Esse texto ele foi tirado dos textos bíblicos, do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1 a 12. Esse capítulo 5, versículo 1 a 12 da Bíblia, se vocês forem ler, é exatamente o Sermão do Monte, quando Jesus sobe o monte, reúne os seus discípulos e fala das bem-aventuranças. Então, bem-aventurado, no caso aqueles que são brando e pacífico, bem-aventurado, tudo aquele texto maravilhoso, talvez uma das partes mais bonitas dos textos bíblicos. E desse texto foi tirado a cólera. Primeiro, o que
é a cólera? Primeiro entender que não se trata da doença, né? Se fosse a doença é o cólera, aquela doença bacteriana, tal, que atinge muitas pessoas. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando da cólera, é um sentimento. A cólera é o excesso de raiva, né? Quando tu tem um excesso de raiva seguido, pode levar a cólera ou a ira. Então vamos lá, e o que é a raiva? A raiva é um dos sentimentos que já nasceram com a gente, que Deus deu para o nosso bem. Eu sei que ficou meio estranho agora, né? Mas sentir raiva é bom? Dependendo de que forma que tu sente, é um dos sentimentos como a alegria, a felicidade, como a tristeza, como o medo. A raiva é um desses sentimentos, da qual a gente tem que saber lidar com ela. Por isso nós estamos aqui novamente, numa nova encarnação, para lidar com esses sentimentos da qual a gente ainda tem muita dificuldade, entre eles a raiva. Mas por que faz tanto estrago a raiva? Então vamos tentar explicar um pouquinho. Desde os primórdios, a raiva tem ajudado o homem, porque ela faz o quê? Quando tens uma sensação de raiva, tu tem um sentimento seguinte de estar em perigo. E quando tu está em perigo, tem 3 situações que tu cria. Ou tu paralisa, ou tu fica e luta, ou tu foge. Isso parece assim mais apropriado e mais claro quando tu fala na pré-história do homem, lá no tempo das cavernas, fugindo de predadores. Parece mais isso, né? Mas mesmo hoje em dia, isso ainda é importante. Por exemplo, tu vai atravessar uma rua com muito movimento. Qual é o movimento que tu faz? Tu chega na beirada da rua e tu para. Por que tu para na beirada da rua e tu não atravessa a rua movimentada? Porque tu sente a sensação de perigo e aquilo te alerta. Eu tenho que parar para olhar para um lado e para o outro e só em segurança atravessar. Então isso é uma das sensações aonde a raiva contribui, a gente não vê, porque a gente só sente a sensação do perigo, só a sensação do alerta. Mas por que faz esse estrago tão grande as pessoas hoje em dia com raiva, que leva a ira, que leva a cólera? Então vamos tentar explicar um pouco esse sentimento. Eu vou pegar um exemplo assim, ó, alguém numa fila, eu vou pegar alguém numa fila qualquer, porque se eu falar que alguém numa fila de banco, hoje a gente quase nem se vê mais fila em banco, né? Mas vou pegar assim, alguém numa fila e a fila não anda, né? Não anda, e a gente começa a se impacientar. E cada um reage de uma forma, a gente começa a se impacientar. Então tu aciona a raiva, quando tu está te impacientando. No momento seguinte, tu acionou a raiva, tu acionou o perigo. A raiva leva o sentimento seguinte, uma sensação de perigo. E o que faz essa sensação de perigo? Ela joga adrenalina no teu organismo. Aí o que acontece? O teu corpo começa a ter uma reação. Tu começa a ficar, a audição melhora, a visão melhora e o teu corpo começa a crescer. E aí se tu continuar produzindo mais raiva, porque aquilo vai te impacientando e tu vai ficando, o que pode acontecer? Uma explosão de raiva. Isso é a cólera ou a ira. Essa explosão de raiva. E aí o que ocorre dessa explosão? E aí, N coisas. Tu briga com o outro, tu bate boca, né? Tu vai mesmo para o braço, como diz, né? A grosso modo. E muitas vezes até levando a assassinatos e a coisas assim absurdas. E aí tem uma coisa curiosa, vocês já notaram que sempre quando vão ouvir uma pessoa que cometeu uma atrocidade, ou que teve um acesso de fúria, e o que ela diz depois? Parecia que não era eu, parecia que eu estava dominado, eu não vi nada na hora, ficou escuro. Não tem, vocês já não viram isso? Pessoas, inclusive, que assassinaram, que cometeram crimes no trânsito e depois elas se arrependem. Porque se deixaram dominar pela raiva em excesso que levou
a cólera ou a ira. Até aqui tranquilo, né? E aí foi perguntado para os estudiosos, por que disso? Por que essa reação? O que leva assim, as pessoas a se descontrolarem? E aí eles apontam 3 causas assim, direto. O orgulho ferido, a vaidade extrema e o egoísmo. O orgulho porque as pessoas, elas, ao se sentirem preteridas ou trocadas por outras, elas acionam o perigo. Né? Elas sentem raiva, acionam o perigo, isso leva à raiva e pode levar à cólera. No caso da vaidade, é a pessoa ser comparada com a outra, ou ter algumas coisas dela comparada com a outra. Tem pessoas que dizem assim, ó, só o que é meu presta e que do outro não presta, só o que é meu funciona, o outro não. Tudo que tu fala para a pessoa que tu tens, ela diz, não, eu tenho melhor do que isso. Então, é isso que a gente está falando. E por último, o egoísmo. Aí o egoísmo é assim, interessante. O egoísmo, a pessoa não aceita a opinião da outra. Só prevalece a dela. Não sabe nada, eu que sei. Então, essas 3 situações é que levam a pessoa a sentir raiva, que acionam o perigo, acha que está em perigo e leva a essas situações da cólera. Eu imagino assim que algumas pessoas já se identificaram, ou a própria pessoa, ou conhecem outras, né? E eu confesso para vocês que eu me enquadro em alguma dessas situações, mas eu não vou falar. Então, tá, chegamos até aqui, deu para entender essa parte, né? E aí, perguntar o seguinte, né? Um pouquinho mais à frente. Essa sensação de perigo, e aí vai de cada um, cria 2 classes de pessoas. A primeira, que é a mais volumosa, são as pessoas competitivas na relação com o outro. São as pessoas que estão sempre competindo com o outro. Então, como ela está sempre competindo, ela sempre se acha em perigo, ela sempre aciona a raiva e é muito provável que de tempos em tempos, e talvez até não tanto tempo assim, ela se encoleriza e se mete em confusão. E é a grande maioria das pessoas. E tem o segundo grupo de pessoas, é um grupo menor, mas é o grupo das pessoas que já consegue viver na relação do outro de uma forma cooperativa. Que é a pessoa que consegue entender, por exemplo, o seguinte, que a opinião dela não vai prevalecer, que ela não é a última bolacha do pacote, que ela já consegue olhar para o outro assim, nossa, vou perdoar, vou relevar, ele está num momento ruim. E mesmo assim, de olhar para o outro e entender o seguinte, o outro está doente. Porque quando a pessoa tem esses acessos de cólera ou ira, isso pode olhar para o outro como um doente. Então, essas pessoas, elas já conseguem lidar dessa forma. E já é um grupo que vem crescendo, isso é importante. Então, tem 2 divisões únicas na sociedade. Os que conseguem já controlar, trabalhar com esse sentimento, e aí evitam a cólera, já conseguem viver bem, que são as pessoas pacificadoras. Aquelas pessoas que estão assim, sentem vontade de estar perto, é do bem, releva, perdoa, não é com a coisa que tira ela do sério. E aí, esse primeiro grupo, que é a maioria, que está sempre nesse problema da raiva excessiva, jogando adrenalina, isso está levando ao adoecimento, uma grande parte. Tem um livro do André Luiz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, chamado No Mundo Maior. E tem uma personagem lá que é chamada Calderaro, e ele é um pesquisador, e ele fala que 90% dos casos de loucura acontecem por causa do descontrole da raiva. A impaciência, a raiva, essa coisa da pessoa estar sempre brigando, sempre encrencando. E cada 10 pessoas que têm esse sentimento, 9 têm uma possibilidade enorme de enlouquecer se não mudar. Eu nem vou falar para vocês de gastrite e possivelmente até câncer por conta disso. Por isso que Jesus fala, né, no livro
bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Não foram palavras soltas ao vento. Quando ele falava isso, é porque isso ajuda a nossa qualidade de vida, ajuda a gente a viver melhor, perdoar, relevar, não entrar no combate com o outro, né? Não revidar na hora que é fechado no trânsito, não xingar de volta. Estou dando só alguns exemplos. E aí foi perguntado por Allan Kardec, o Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, o que daria para fazer para a gente sair dessa classe das pessoas competitivas para a classe das pessoas cooperativas. Porque é o melhor, né? Pelo que eu falei aqui, dá para entender que o bom é a gente ser cooperativo, é a gente viver bem com o outro. E o que é possível fazer? E a resposta do Espírito de Verdade foi o seguinte: o sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Foi Sócrates que disse na antiguidade. E quando ele dá essa resposta, o que fica claro para a gente? Que a resposta para a gente melhorar é de cada um de nós. Nós temos que nos conhecer para aí poder mudar. Então a gente, assim, o que nos tira do sério? O que nos desequilibra? O que nos leva a brigar com o outro? O que nos leva a se sentir contrariado, a sentir raiva, a sentir ódio? Porque se a gente não identificar isso, dificilmente a gente vai conseguir mudar. Vir no centro espírita é bom? Ótimo. Né? Porque ajuda, a doutrina, a oração, tudo isso ajuda. Mas aí tem um outro passo que a gente tem que dar, que é nos conhecer melhor. E aí, fechar dizendo o seguinte: é claro, se a gente está toda hora encolerizado, toda hora com raiva, toda hora com ódio, a gente vai atrair espíritos que sentem a mesma coisa. Né? E por isso que muitas pessoas têm problema com relação a isso. Quem multiplica, não é só tu encolerizado, uns 4 ou 5 perto de ti com a mesma sensação, porque tu vai atraindo por afinidade. Quanto que os que já são cooperativos, que vivem na paz, que vivem no bem, vão atrair espíritos bondosos, espíritos que vão ajudar, espíritos que vão pacificar. Então por isso que Jesus dizia, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, que a gente construa a paz no dia a dia. É isso. Então, mais uma vez, vamos elevar o pensamento de Deus, agradecendo por cada palavra, por cada ensinamento. Que todo ensinamento possa servir para a nossa evolução moral e espiritual. Pedindo também que cada irmão que chegou até aqui possa voltar para sua casa com aquilo que veio buscar, cada um na medida do seu merecimento. E agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores,